Salve, salve galera do Mengão, bora ver o chororô do Neto aqui falando desse atropelamento do Flamengo pra cima do Corinthians. Cara, poderia ter sido mais, eu queria que tivesse sido mais, porque ganhar do Corinthians é muito bom. E segue o líder, né? O Palmeiras tropeçou diante do Bahia, o Flamengo venceu o líder do Campeonato Brasileiro. Corinthians, bota ele aí. Tudo bem, craque Neto? Um abraço para você, para todo mundo ligado na tela da Band. Aqui no Maracanã, um verdadeiro atropelo do Flamengo para cima do Corinthians. Goleada por 4-0, que começou a ser construída logo aos 4 minutos da primeira etapa com o Everton Cebolinha. O segundo gol rubro-negro foi do uruguaio De Arrascaeta, que bateu colocado para ampliar. O terceiro gol do Fla saiu de um erro de Hugo Souza. Ele tentou sair jogando, deu nos pés do atacante Pedro, que não perdoou. O último gol do jogo saiu também dos pés do camisa 9, que após cobrança de pênalti deu números finais à partida. O novo técnico do Corinthians, inclusive Dorival Júnior, estava aqui no Maracanã acompanhando a partida. Agora as duas equipes viram a chave para a Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba, o Corinthians terá pela frente o Novo Horizontino. Vamos lá, obrigado Flávio. Em relação ao jogo, independentemente do pênalti, Godoy, foi pênalti ou não para você? Sim, pênalti. Então não tem discussão nenhuma, estava 3-0 já. Você vai falar do jogo. O que você viu do jogo, você Quesada? O que você pode falar? Qual que é a sua visão do jogo de hoje? Flamengo e Corinthians, esse atropelo. Netão, mais cedo a gente se encontrou ali no camarim, né? E a gente teve o mesmo comentário, você fez o jogo hoje pela sua rádio, né? 10, 15 minutos de jogo, você já percebia que o Corinthians seria humilhado como ele foi. E olha, 4-0, gente, 4-0 foi pouco, viu? Porque teve 2 bolas na trave e teve pelo menos 3 intervenções durante o jogo do Pelo amor de Deus. Aquela do Pedro foi incrível. Aquela do Pedro foi incrível. Então, hoje o Corinthians se safou de ter tomado um 7. Ia ser 7-1. O placar moral do jogo é 7-1, porque o único lance perigoso... Aonde você viu o erro? Pra mim foi do treinador. O único lance perigoso foi do Carrillo, que ele bateu de primeira. O técnico tem que entender o seguinte, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã... Quer jogar aberto, irmão? Vai jogar fechado. Tá pensando que é sub-20, velho? Lógico, joga fechado, entendeu? Colocasse mais gente ali no meio campo. E mexe mal ainda, a hora que sai o Memphis... Ele tem a capacidade, ele e o Nenê, de botar ainda o Igor Coronado, irmão. Eu colocaria um cara para tentar fechar o time. Martínez, Alex Santana, outro 3 zagueiro. Do jeito que estava o jogo, tá de brincadeira. O Netão, o Dorival estava no estádio, viu o jogo, coçou a cabeça umas 3, 4 vezes. Primeiro trabalho do Dorival, tá? Só 4 vezes? É só, que eu contei 4, que eu mostrei a imagem. O primeiro trabalho do Dorival é consertar o sistema defensivo. E hoje o Flamengo deu uma aula. Até jogador de ataque estava ajudando na marcação. O Pedro estava dando carrinho. Então, se o Corinthians não jogar desse jeito, não tiver essa ideia de jogo, vai sofrer mais uma vez no Campeonato Brasileiro, como sofreu nas últimas edições. Parabéns pelos 60 anos da Rede Globo. Parabéns à transmissão hoje, colocando as coisas antigas. Parabéns ao Luiz Roberto. Parabéns ao Caio e também ao Júnior, um dos maiores laterais esquerdos do mundo. Parabéns aos 60 anos da Rede Globo. Parabéns a todas as pessoas, parabéns a tudo que vocês aí. Parabéns, não é fácil ter 60 anos de televisão. Qual a ideia que você viu, Marília Ruiz, desse atropelo? O porquê do atropelo? O atropelo foi técnico e tático. Foi 4-0, fora os ameaços, fora a bola na trave, fora as defesas que o Hugo conseguiu fazer, fora os gols perdidos também, porque o Flamengo perdeu gols nessa partida. Acho que o Corinthians, nos últimos dias, ficou abandonado. Com todo o respeito ao Orlando, ele já não fez um grande trabalho no Sub-20. Acho que nas últimas partidas o Corinthians ganhou, sabe-se como, do Sport em casa. Depois do Racing, com 1 a menos, do jeito que foi aquela partida. No começo, 11 contra 11, o Corinthians não estava melhor que o Racing, que é um time muito modesto do Uruguai. E hoje as escolhas foram muito equivocadas. Aí eu pergunto, como eu perguntei no meu Twitter, quem é o chefe do Orlando? Com quem ele conversou para escalar esse time hoje no Maracanã? Ramon Dias. O Corinthians não só não competiu,
Então, tem também os jogadores que entraram, como disse o Neto, com a impressão de que estavam à praia ou estavam passando o final de semana. Na verdade, o Flamengo estava 100 por hora e o Corinthians a 10. Exatamente. Isso é verdade. O Flamengo fez uma partida excepcional. Os jogadores do Corinthians muito abaixo. Só o Romero pode falar alguma coisa sobre o que aconteceu no jogo hoje? O Gileri também, o lateral esquerdo. Só ele pode falar? Acho que tem mais gente que precisava falar. Inclusive, o presidente do Corinthians precisa dar uma satisfação à torcida de vez em quando. Porque senão fica difícil aparecer só quando o Corinthians foi campeão paulista ou de vez em quando dar uma entrevista. Acho que o Corinthians precisa respeitar o sofrimento que o torcedor teve nas últimas edições de Campeonato Brasileiro. 2 rodadas seguidas do jeito que está, o Corinthians sem técnico. Mas o Tite desistiu na terça-feira. Ok, o Tite desistiu na terça-feira. Mas acho que o comando do futebol, que me parecia tão fechado, e olha, posso até falar que a demissão do Ramon e o Ramonzinho parecia que o trabalho tinha chegado no teto, mas parecia que o CT estava blindado. De lá para cá, parece que o CT está totalmente perfurado com as notícias de fora, com os problemas do balanço, com os problemas da polícia, com os problemas da vai de bet, e o futebol foi abandonado. O que aconteceu hoje no Maracanã foi um time excepcional, fazendo uma partida perfeita, com a marcação em pressão, com jogadores de defesa quase na linha do meio de campo, não deixando o Corinthians respirar, todos no estado da arte. Talvez só o Gerson parecia, todos jogando tão bem, parece que o Gerson não jogou bem, não é verdade, mas entre o que jogou a Arrascaeta, o que jogou o De La Cruz, o que jogou o Pulgar, o que jogou o Pedro, você fala, bom, hoje o Gerson não se destacou tanto. Mas o Corinthians em campo hoje foi um vexame. Godoy, dá para entender que o Flamengo, ele está anos-luz na frente dos outros clubes, mas não tenho dúvida nenhuma disso, a pergunta é para você. O Flamengo entrou com o De La Cruz marcando pressão, com o Pedro marcando pressão, com o De Arrascaeta marcando pressão. O primeiro gol do Cebolinha tinha 8 jogadores do Corinthians dentro da área, com um goleiro. Wesley e Ayrton Lucas subindo, né? Então, mas isso dentro da área. Aí o cara vem por dentro. Aí o Corinthians vai, sai o Memphis. Não sei não, Memphis, mas tudo bem. Aí ele bota o Igor Coronado, um time fraco na marcação, um time difícil. Como é que você enxergou esse jogo do Flamengo, que foi arrasador, falar a verdade? Nós vimos uma equipe organizada, né? Organizada contra uma desorganizada. Nós vimos uma equipe jogando com intensidade, com outra jogando, passeando em campo, andando em campo, mostrando uma diferença física. Isso. Física muito grande, uma diferença desproporcional fisicamente nessa fase da competição. Sétima rodada, hein? Nessa fase da competição. E o pior, né? Com solução de continuidade de um trabalho que estava sendo feito com um certo planejamento. Agora quem chega vai ter que fazer tudo de novo. Então nós vimos isso em campo. Uma equipe eficiente, porque além dos gols que fez o Flamengo, teve as defesas que o Hugo acabou fazendo e evitando maior quantidade de gols. Então nós vimos uma equipe com muita disciplina para alcançar o objetivo e uma outra equipe que não tinha comprometimento, pelo menos não demonstrou comprometimento com o tamanho da responsabilidade que era enfrentar esse jogo, fazer esse jogo, participar desse jogo. Corinthians contra Flamengo, que é considerado o clássico do Brasil em termos de multidão, de popularidade, né? O maior clássico do futebol brasileiro. Então, alguns jogadores do Corinthians, há algum tempo eu estou sentindo que parece que o importante do ano já foi alcançado, o Campeonato Paulista. Qual a ideia da chegada do Dorival Júnior, daquilo que ele viu, né, de já quarta-feira enfrentar o Novo Horizontino na Copa do Brasil? No domingo, eu não sei com quem que é. No sábado, sábado com o Internacional. Sábado com o Internacional aqui ou lá? Em casa. Em casa. Itaquera. Qual a ideia do Dorival Júnior? Qual a ideia da contratação dele? Que, por sinal, foi bem rápido, do Tite para o Dorival Júnior, porque o único nome era o Tite, que a gente disse aqui no domingo passado, né? Aí o Tite teve, infelizmente, a ansiedade, esse problema, e que as pessoas deveriam respeitar mais, sabe? Respeitar o momento do cara, o momento do ser humano. Tá aí o Dorival Júnior, o que pensar? Neto, essa é uma questão difícil porque, assim, o Pedro Silveira deixou o comando da direção de finanças lá do Corinthians, né? Nessa semana ele deu uma entrevista exclusiva lá para a Rádio Bandeirantes e até a gente questionou, mas o Corinthians tem dinheiro para pagar 3 milhões para uma comissão técnica? Ele falou, olha, eu vou falar com o presidente, eu vou falar que não dá. Aí eu perguntei, dá para contratar um jogador para pagar o que o Memphis recebe? Ele falou, não, isso está fora da nossa política. Por que eu estou falando isso? Porque não basta o Dorival chegar e tentar resolver a questão da defesa.
O problema é maior. É Mateuzinho, que não tem condição nenhuma de jogar no Corinthians. É o Félix Torres, que não deveria passar nem em frente ao Parque São Jorge. Pô. Mas se jogasse hoje, seria 10. Gustavo Henrique e o Ramalho foram mal em tudo hoje. E o que jogou um pouquinho melhor foi o Angileri. Jogou mesmo. Um pouquinho melhor só. Não então, comprometeu, Não né? comprometeu, exato. Neto, se não trouxer jogadores, nem o Dorival vai conseguir acertar o sistema defensivo. E quando eu falo sistema defensivo, é um negócio mais amplo. Todo mundo tem que ajudar na marcação. Mas essa linha defensiva de 4, goleiro e mais uns 4... precisa ter qualidade técnica. Sem isso, esquece, né? Tudo bem. Você foi jogador, você sabe, não vou falar isso para você. Mas o que o Dorival Júnior pode trazer de benefício para esses jogadores nesse momento? Acho que um jogo posicionamento. Mais simples, né? Acho que posicionamento é algo... Desculpa, Marília. Posicionamento e bola aérea. Se bem que hoje bola aérea não foi o problema, né? Hoje é o jogo rasteiro do Flamengo é que arrebentou o sistema de marcação. Mas bola aérea tem sido um terror, um pavor desde o ano passado. Ainda com o Ramon e o Ramonzinho. Qual a ideia sua, Marília, da chegada do Dorival Júnior, que já estreia na quarta-feira, amanhã já está no CT? Se for o Dorival Júnior, que assumiu os últimos clubes desde que ele saiu do Ceará, é um Dorival Júnior que arruma time rápido, porque faz o simples. Ele até não gosta dessa crítica, porque o Dorival é arroz com feijão, o Dorival é nota 6,5. Bom, 6,5 é melhor do que 1,5, né? Qualquer 6,5 é melhor do que o 0,5 que o Corinthians ganhou hoje lá no Maracanã. É um técnico que faz o simples. Então, acho que talvez se ele colocar o jogador, a bolinha na bolinha, o quadradinho no quadradinho, ele não vai colocar o carrilho aberto do lado direito para ser meia do lado direito. Talvez Como é que você coloca isso, o seu Orlando, o seu Nenê, não dá, né? sabendo que você tem um meio-campo tão forte do Flamengo? Pois é. É burrice, né? É burrice. Então, talvez, isso ele pode fazer bem. Talvez ele não tenha no Corinthians aquela obrigação que ele teve na seleção de sair jogando. Então, o Dorival começa, já rasga a cartilha que você tem do 4-2-4, você rasga. No Corinthians não tem ponta e o Corinthians não tem nem 2 primeiros volantes para fazer isso. Ele tentou fazer um pouco no São Paulo, mas em São Paulo ele tinha meias. Quando ele pega o Flamengo arrebentado, do português que gostava da marmita no vestiário, ele faz o quê? Ele faz o simples. Na época, ele consegue escalar 2 atacantes, que era o Gabigol com o Pedro, porque o Bruno Henrique estava machucado. Eu acho que ele tem que... O que deu certo com o Ramon e o Ramonzinho? O Corinthians usou 4-4-2. Não tem o Galo. Então, okay, na verdade, o Dorival Júnior foi bem no Ceará, foi bem no São Paulo, foi bem no Flamengo, não foi bem na seleção em termos de jogar futebol, porque ele teve 2 derrotas só. Você vê que loucura que é o futebol. Daquilo que você enxerga, do elenco do Corinthians, daquilo que você vê, o Dorival Júnior, ele tem condições de fazer o Corinthians ser um time para brigar pelo título, brigar pela Libertadores? Qual a ideia sua? Eu acho que ele tem condição de fazer o Corinthians brigar por um título de Copa. Como a situação da Sul-Americana, ela está aberta, porque... É isso aí, galera do Mengão. O Flamengo passou o carro no Corinthians. Dorival Júnior vai ser o próximo treinador. Vamos enfrentar o Dorival Júnior, então, jogando na Neoquímica Arena. Vai ser jogo difícil, vai ser jogo duro enfrentar o Dorival Júnior lá, hein, galera? É um treinador aí que realmente ele consegue organizar suas equipes, né? Ele vai dar uma organizada aí nesse Corinthians e acredito que vamos ter uma certa dificuldade enfrentando o Dorival Júnior aí no próximo jogo do Mengão, que vai ser na Neoquímica Arena, né? Mas com a qualidade que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem, eu acredito que dá pra gente chegar lá e sair com um resultado legalzinho, né? Uma vitória lá na Neoquímica Arena. O Flamengo está acostumado a fazer pontos lá, está acostumado a vencer na Neoquímica Arena hoje. Acredito que o Mengão pode chegar lá sim e trazer essa vitóriazinha aí para nós, hein, rapaziada? E você acredita que o Malvadão consegue chegar lá na Neoquímica Arena e trazer pontinho para nós aí, rapaziada? Que você, torcedor rubro-negro, acha? O que achou desse jogo do Flamengo hoje, hein, rapaziada? O Mengão patrolou o Corinthians e, para ficar mais gostoso ainda, o Palmeirinha tomou um sapeco do Bahia, galera. O Bahia venceu o Palmeirinha por 1-0, um golaço no final, que acabou culminando aí com a nossa liderança, né? O Mengão é líder
do Campeonato Brasileiro, líder isolado com 1 ponto à frente do Palmeiras.